Boa, senhores. Vamos comentar um pouquinho sobre os jogos do final de semana, beleza? Na Europa. Começando pela Premier League, né? O que é que está em jogo aqui nessa rodada, no caso de sábado, né? Vou primeiro falar do sábado, depois do domingo. E dar uma analisada se tem algum jogo segunda ou não. Chelsea e Everton, Chelsea brigando por vaga europeia, no caso Champions League. Brighton está um pouco mais distante agora. Newcastle brigando por Champions também, né? Então são jogos interessantes para ambos ganharem. Acredito que o Chelsea vai ganhar do Everton em casa. O Everton não está tudo isso. Faz um bom tempo que não está tudo isso, né? E o Newcastle em cima do Ipswich, não preciso falar nada. É muito grande a chance do Newcastle conseguir a vitória. Southampton e Fulham. Southampton já rebaixado, Leicester já rebaixado. Então, assim, não são jogos muito legais. Brighton West é um bom jogo, né? Um bom jogo. Acredito que seja a vitória do Brighton, né? O West Ham está numa temporada muito, muito ruim, na verdade. Está em um dos últimos da Premier League, se eu não estou enganado. Aqui, em 17º, só não rebaixou por conta dos três que subiram e rebaixaram, né? Até interessante isso. Cada vez os times que têm dinheiro cada vez têm mais e os que sobem, infelizmente, não conseguem acompanhar é, esse bonde, né? Falando mais Nottingham Forest. Na verdade, não só do Nottingham, mas temos aqui City, Forest, Newcastle, Chelsea e Aston Villa brigando por vaga na Champions, né? Acredito eu que o City já tenha garantido a vaga, né? Não tem jogos tão difíceis assim que vem por aí. Vamos analisar aqui, por exemplo, aqui na Premier League, contra o Southampton, já rebaixado, bem provável que ganhe. Bournemouth, duelo interessante, Bournemouth vem numa temporada legal, mas eu acho que o City ainda ganha, fator casa acho que vai pesar. Fulham, mesmo fora, acredito que ganha também. Então, é bem provável que o City consiga sim se classificar para a Champions League, né? Já voltando aqui, o Nottingham Forest, que temporada absurda, uma defesa muito sólida, o Murilo tá jogando absurdo. Não foi tão legal na seleção, é verdade, mas assim, muito novo, primeira experiência, eu acredito que ele ainda vai ser titular da seleção. Joga muita bola, muito compacto. Próximos jogos do Forest, vamos ver aqui. Uh, Brentford, jogão, mas acredito que deu Nottingham dentro de casa. Crystal Palace e Forest, talvez eu imagino que talvez o Crystal Palace ganha, né? Tá uma temporada legal do Palace também. Ganha do Leicester, ganha do West Ham mesmo fora de casa e contra o Chelsea acaba sendo um confronto direto, querendo ou não, né? No Boxing Day. Joga em casa, mas o Chelsea é um time inconstante, na verdade, né? Mas não dá para duvidar de que consiga fazer um bom jogo contra o Nottingham Forest, né? Uh, Bundesliga, acredito que o Bayern talvez seja campeão nessa rodada. Tem uma grande chance. Bundesliga, vamos dar uma analisada. 30 jogos, faltam 4 jogos, então 12 pontos em disputa. Sendo que o Leverkusen está a 6, 8 pontos atrás do Bayern. Então não vai ser campeão nessa rodada, mas é bem provável que na próxima sim, na 32ª, no máximo 33ª, né? Então muito bem encaminhado para o Bayern. Vaga europeia aqui, é, Leipzig forte candidato. Legal, o Freiburg e o Mainz está aqui, né? O Dortmund, só por Deus. Dortmund, meu Deus do céu. Mas eu ainda acho que vai conseguir uma vaguinha assim ou não. Não tá tão longe assim de pegar um top 4, né? Eu achei que estava mais longe, inclusive. Porque estava numa temporada muito, mas muito abaixo, tanto que estava no meio de tabela, né? Vamos mais para baixo aqui. Ligue 1, PSG e o restão, né? Apesar de que uh, o Strasbourg está fazendo uma temporada muito, mas muito interessante. Queria até que pegasse alguma vaga europeia, apesar de estar difícil, mas temporadaça do Andrei Santos, inclusive nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates, né? Extremamente interessante. Seria muito, mas muito legal de conseguir pegar uma vaga europeia aqui e não está longe. 51 pontos, faltando 4 rodadas, né? Só 3 pontos do terceiro colocado, que é o Mônaco. Né? Deixa eu analisar os próximos confrontos do Strasbourg aqui. Vamos lá. Strasbourg. Saint-Étienne dá, Saint-Étienne. Saint-Étienne dá pra ganhar.
PSG. Bom, o PSG já é campeão. Pode ser que não vai dar o máximo de si, muito provavelmente, visto que está jogando Champions League. Se eu não me engano, vai estar perto do confronto de volta contra o Arsenal. Então, quem sabe, pelo menos um empate para o Strasbourg, né? E o último jogo, deixa eu ver aqui. Angers dá para ganhar e Le Havre também. É provável que o Strasbourg consiga pegar alguma vaga europeia. Muito legal isso aqui também, né? Vamos para a próxima. Espanha eu vou falar daqui a pouco, ou vou falar agora? Na verdade, eu vou falar agora. Cara, Copa do Rei, Barcelona e Real Madrid. Dois timaços, apesar da inconstância do Real Madrid. Não dá pra subestimar. Não dá pra subestimar. Eu sou torcedor do Barcelona, mas sei que mesmo com esse super futebol que o Barcelona tá jogando, com esse super time coletivo, né? Ótimos nomes individuais também. Lamine Yamal cresceu demais essa temporada. Pedri fantástico. Lewandowski não vai jogar, mas enfim, tá fazendo uma temporada legal também. O Ferran Torres não está em uma fase, então pode ser que faça um jogo interessantíssimo. Ainda mais jogando como 9, prefiro ele como 9 do que ponta, ele tem um rendimento melhor. Inclusive é um dos artilheiros do time, inclusive é artilheiro da Copa do Rei empatado com o Endrick, 5 gols, se eu não me engano, né? E as baixas para esse jogo, né? Provavelmente o Balde não vai voltar para lateral esquerda, então eu imagino que o Flick infelizmente comece com o Gerard Martin, né? Não apresenta todo esse futebol, não tem a velocidade necessária, é incomparável com o Balde, né? Não ataca bem, não defende bem. Eu preferia particularmente que começasse com o Hector Forte, que jogou esse último jogo contra o Sassuolo, se eu não me engano, ele fez um jogo seguro, um jogo legal, né? Atacou legal, defendeu legal, linha de impedimento acertou. Então, assim, é um jogador que eu colocaria no lugar de Gerard Martin. Além disso, vai, mesmo com a volta do Ter Stegen, Chesney, indispensável, vai começar. Inigo e Cubarsi, Gerard Martin, mas eu preferia que fosse o Forte. Eu espero que o Flick escalhe o Forte. Direita com D, De Jong e Pedro um pouco mais recuado, o Omo mais avançado, Rafinha, Ferran e Yamal, né? Já o Real Madrid teve uma baixa agora nesse último jogo, onde o Camavinga machucou, vai perder até o Mundial de Clubes, infelizmente. 3 meses fora é muita coisa, vai voltar só na próxima temporada. Ah, deixa eu analisar o último jogo aqui do Real Madrid. Cadê? Aqui contra o Leganés. Foi com um time bem misto, né? Bem misto. Acredito eu que na Copa do Rei vai jogar como? Courtois, sem dúvidas nenhuma. Na lateral esquerda, tenho muitas dúvidas se pode ser que comece o Alaba, apesar de que ele não está jogando absolutamente nada nesses últimos jogos. É, Na direita, será que começaria com o Valverde por ali? Ou arriscaria o Lucas Vasquez? Na lateral esquerda, daria para arriscar o Camavinga, mas ele não vai jogar, né? Tá machucado. Meio, pode ser o Tchouaméni, Modric. O quarteto da frente, o quarteto fantástico, vai jogar, isso sem dúvida nenhuma. Rodrigo, Vini, Bellingham, Mbappé. Deixa eu ver quem estava no banco aqui. Mbappé nem relacionado foi. O Endrick pode ser que entre no segundo tempo, quem sabe. Não consigo imaginar se ele vai utilizar o Mendy ou o próprio Fran Garcia, Lucas Vasquez. Eu realmente não sei o que o Ancelotti vai pensar para esse jogo, mas eu imagino que será algo diferente, né? Porque nos últimos 2 jogos, 2 sacoladas do Barcelona para cima do Real Madrid. Então, se ele não mudar agora, vai ser mais uma, né? Apesar de que eu acho que vai ser um confronto equilibrado, né? Muito os dois times com desfalque, muito cansaço envolvido, né? Champions League os dois jogaram a última qualificatória, a última eliminatória, quer dizer. Então, assim, uma sequência difícil e vamos ver, né? Ainda mais agora o Barcelona que tem esse jogo, depois tem Inter de Milão 2 vezes e Real Madrid novamente, né? Um Valladolid nesse meio, mas enfim, acredito eu que dará o Barcelona, né? Placar, nem ideia, totalmente imprevisível. É o clássico, não consigo chutar um resultado, né? Eu jamais chutaria que os últimos jogos seriam 5-2 e 4-0. Mas o Flick tem um time coletivo muito bem montado, muito estruturado. O time joga 100% junto.
Tem alguns erros, as finalizações no último jogo contra o Sassuolo 40, apenas um gol, né? Então, finalização é um problema. O Yamal errou um gol cara a cara. O Ferran não é um exímio finalizador, mas pô, dá para melhorar. Yamal a mesma coisa, né? Então, falta mais efetividade no ataque, né? Parece até ironia um time que tem quase a média 3 gols por jogo, faltar finalização, mas falta, né? Se finalizasse melhor, conseguiria ganhar com muito mais tranquilidade. Isso eu tô falando que eles têm 89 gols só na La Liga. Na Champions eu nem não tenho noção de mais ou menos quantos gols, mas muitos também porque houveram muitas goleadas, né? Em cima de Bayern de Munique, Benfica, enfim. Deixa eu ver se tem mais algum jogo para analisar nesse final de semana. Não falei da Itália, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na Itália, se tem alguma coisa ou não. Itália. Se eu pesquisar Itália, eu não vou achar, né? Série A. Tinha aqui, ó. Maravilha. Vamos ver os próximos jogos aqui. Ahn, cadê? Rodada 34, aqui, ó. Vamos ver se tem algum jogo interessante. Inter e Roma, né? Já que estamos nesse contexto Champions, esse jogo vai ser interessante pro Barcelona, por quê? E também interessante pra Inter, por quê? Porque o Barça agora enfrenta o Real Madrid e pega a Inter nessa próxima semana. E a Inter enfrenta a Roma, outro jogaço, e também pega o Barcelona agora nesse início de semana. É uma Inter que começou a apresentar uma inconstância, um cansaço mental dos jogadores, físico também, obviamente, né? Vem de uma derrota para o Bolonha no último lance do jogo e perdeu de 3-0 para o Milan. O Milan não dá para entender o Milan na verdade, né? Quando querem jogar muita bola, quando não querem não fazem nem questão de jogar o mínimo da bola. Mas tomou 3-0 do Milan, pode ter afetado mais ainda os jogadores. Óbvio, a Inter não estava completa, não estava com o time 100% titular, né? O Thuram não jogou, está machucado, não sei se nem se joga a ida contra o Barcelona, talvez a volta. E o Çalhanoğlu, se eu não me engano, também não começou jogando, né? Que ali é a peça essencial. Deixa eu ver aqui, na verdade, a Inter, quem que foi poupado no último jogo. Cadê aqui? Deixa eu ver o último jogo da Inter. Aqui, Inter e Milan. Vamos ver as formações. Aqui, formações. Aqui. Bissek geralmente não joga. Bastoni, Devray. Aqui, realmente não jogou o Çalhanoğlu. Jogou o Taremi, que Thuram, muito mais jogador. Não é pouco, é muito mais jogador. Depois entrou o Çalhanoğlu, Fratesi, o Correia e tal. Mas Sommer não jogou. Pavard não jogou. Acerbi não jogou. Di Marco tá de fora também. Ou Di Marco jogou? Não analisei aqui. Calma aí. Não, Di Marco jogou sim. Di Marco não foi poupado, jogou o jogo, mas saiu é, aos 53. Mas no geral, eu acredito que nesse final de semana seja mais ou menos isso. Primeiro vídeo que eu estou fazendo, eu espero que eu tenha conseguido me comunicar legal, que eu tenha conseguido ser claro nas ideias. Né? É um teste, na verdade. Quero fazer uns cortes, postar, ver se vai funcionar, se não vai. É, que é um sonho que eu tenho. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pelo vídeo e até a próxima.